Beleza. Então tá gravando agora, né? Bem, pessoal, texto 1, então, Psicologia Sim. da Personalidade Existencial Humanista, né? Esse é um texto geral do Hall, Lindsay Campbell. Ele vai estar falando um pouco aí sobre a construção aí dessa personalidade. Bom, o nome do texto é A Natureza da Teoria da Personalidade, está dentro do livro Teorias da Personalidade, é o capítulo 1, né, para quem quiser seguir depois. Please move this window away. Tá. A teoria da personalidade, então, e a história da psicologia. Bem, vamos lá. Logo no começo do texto, os autores eles vão falar assim, olha, o que constitui, então, uma teoria de personalidade? O que é essa personalidade? Como é que a gente vai poder entender o que é essa personalidade? Basicamente, logo no começo mesmo desse texto, ele já vai falar para a gente, olha, depende da concepção que você tem de ser humano. No caso do texto, ele utiliza o termo concepção de homem, mas eu acho que na aula passada eu já comentei com vocês que passou da hora da gente começar a evitar esses termos, né? Concepção de homem, ou o homem, a personalidade do homem, né? A ideia aqui ela é o ser humano, né? Não necessariamente um homem, né? Então é algo interessante a gente se policiar já nesses questionamentos. Bem, para vocês então, vocês, né, devem ter feito já essa leitura, ou talvez alguns não conseguiram ler o texto todo, mas uma boa parte. O que vocês entendem a partir daí por personalidade? Beleza, um de cada vez, hein? Não deu Eu certo. acho que é uma máscara que a gente cria para estar introduzindo a sociedade, né? Porque para cada local a gente se porta de tal maneira. Mas eu não sei se estou certo. Não, na verdade você confundiu Não? um pouquinho. Essa máscara, talvez, a gente pode pensar em papel social. A personalidade ela vai estar mais arraigada dentro da gente mesmo. Vai ser uma Eu acho, constituição já. Pois não, querida? eu acho que está ligado a processos psicológicos que são diferentes em cada indivíduo. Sim, são diferentes em cada indivíduo. E o que acontece? A gente vai introjetar esses processos e a partir da nossa organização interna, a gente vai desenvolver determinada personalidade. Várias escolas vão ter conceitos em relação a essa personalidade. Não tem um conceito que é totalmente aceito de personalidade hoje em psicologia. Vocês podem procurar o que for, ninguém vai falar, olha, o que é personalidade? O pessoal vai dar uma rateada para falar isso. Por quê? São várias escolas de pensamento, então são várias questões voltadas para essa personalidade. A gente vê desde autores que vão pensar essa personalidade de uma maneira mais biológica, como autores que vão estar voltando para essa personalidade de uma construção mais social. Particularmente, eu estou mais na segunda base das pessoas aí pensando nessa construção mais social do que é a personalidade. Mas cada um vai pensar de alguma forma. As teorias humanistas existenciais, que vão ser o foco aqui da nossa disciplina, elas vão necessariamente também estar mais voltadas para essa construção social, principalmente com essa construção voltada para a responsabilização do sujeito. Beleza? Então vamos lá. Quando a Patrícia colocou aí da questão da máscara, na verdade é porque a gente se porta em vários locais de várias formas diferentes, não é verdade? Por exemplo, eu tenho um papel social que eu desenvolvo aqui na minha casa de marido, né, de amante. Então esse é um papel muito claro, né? É um papel que eu vou desenvolver aqui nesse ambiente específico. Quando eu estou na FANS, né, eu desenvolvo um outro papel. Lá eu estou um papel de trabalhador, né, eu vou desenvolver o meu trabalho. Então, eu preciso de utilizar um linguajar mais formal, a minha postura já é mais formal, eu não posso estar tão relaxado quando eu estou na minha casa. Quando eu estou com os meus amigos, minha postura vai ser muito mais relaxada, né? Eu vou estar mais à vontade, eu não vou estar atuando profissionalmente ali junto com eles, eu vou estar num momento de descontração, num momento mais alegre, que eu vou estar... Quando eu estou com os meus filhos, eu vou ter que ter uma questão já voltada, né, para estar de maneira
que eu vou falar das regras sociais, eu vou demonstrar a partir do exemplo o que são essas regras e como que é importante a gente buscar essas regras, de uma maneira mais amorosa também, mais próxima deles. Então, todos esses locais, eu deixei de ser eu mesmo? Não. Eu continuo sendo a mesma pessoa, eu tenho a mesma essência. A minha personalidade é a mesma, mas os papéis sociais que eu atribuo são diferentes nos diversos locais que eu frequento, nos diversos locais que eu me movimento. Então, basicamente, a gente tem que pensar com essa personalidade como o cerne do indivíduo, a composição dele, mas esses papéis sociais, talvez essa que tenha sido a pequena troquinha aí, viu, Patrícia? Mas é por aí mesmo, essa pegada é muito legal que você já chamou para a gente poder pensar. E aí a gente vai estudar também, a gente vai ter que pensar na questão aí de caráter, né, na questão, né, Em vez de máscara, fragmentos da pessoa? Ou também não? Na verdade, o que constitui aquele indivíduo como persona, né? Porque o termo personalidade vem de persona. Personas são máscaras, como você colocou. Uhum. Mas esse conceito, ele já vai mais para os papéis. Aqui a gente está pensando nessa personalidade mesmo como uma constituição interna. E aí são fragmentos, né? São várias coisas que vão influenciar nessa personalidade. Então aí o fragmento eu acho mais bacana mesmo, porque são influências diretas, né? Por exemplo, o meio que eu convivo, ele vai influenciar minha personalidade? Com certeza. E eu vou influenciar também esse meio, na maneira dialética, né? Tem autores que falam, por exemplo, dessa construção social dialética no construtivismo da personalidade. Então, assim, quando ele começa a falar aqui, ele já dá um nó na cabeça da gente logo de cara. Fala assim, pô, mas que personalidade é essa? Não tem. Para começar, não tem uma personalidade definida. Tá definida. Então, vamos partir daí, que não tem. Aí você fala, caramba, né? Que lugar que eu me meti para aprender personalidade. Só que aí é bacana também, porque ele vai diluindo isso. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Ué, estranho. Aqui. Bom, a teoria da personalidade, então, a história da psicologia, vamos ver 5 influências, pelo menos, que ele cita aqui no texto, sobre a influência na teoria da personalidade. Observação clínica, e aí ele vai colocar o Charcot aqui como representante. Para quem não lembra do Charcot foi aquele médico que o Freud, inclusive, estudou com ele sobre a questão da hipnose, logo no começo, naquela formação da psicanálise. A tradição gestáltica de William Stern, que aí vai estar buscando, né, a completude aí das diversas partes desse indivíduo, para a forma vai ser maior, o todo vai ser maior do que as partes, né? Então, da boa forma, da concepção de boa forma em personalidade. A terceira, que é a teoria experimental da aprendizagem. Essa teoria da aprendizagem experimental, ela vai estar pautada o quê? Nos métodos e nos exercícios para se entender essa personalidade. Aqui que a gente vai pensar nos experimentos voltados. Então, assim, por exemplo, as observações mais behavioristas, as observações mais comportamentais, elas vão estar mais voltadas aqui para essa teoria experimental. A tradição psicométrica é aquela tradição mais quantitativa da personalidade. Vocês vão lembrar sempre aqui dos testes psicométricos, das organizações que podem ser mensuráveis a respeito, por exemplo, da inteligência desse indivíduo, ou da questão da organização desse indivíduo para determinada questão. Então, a gente sempre vai lembrar dessa mensuração nessa item 4. E a tradição 5, que já vai estar voltada para genética e filosofia, que aí a gente vai pensar, por exemplo, nas neurociências, a gente vai pensar na questão da fisiologia do indivíduo, da corporeidade desse ser, para a constituição da personalidade dele, na organização dele. Todas essas tradições que a gente enumerou aqui, se a gente for poder, todas são dimensões muito claras do indivíduo, mas cada uma delas está focada em um ponto específico desse ser. Cada uma delas, então, ela vai estar desenvolvendo a partir de um ponto de vista que é muito importante e a gente não pode perder esse ponto de vista para poder entender um pouco melhor sobre a personalidade.
Até aqui, estamos juntos? Estamos tranquilo? Sim. Beleza, então. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos devagar, mas vamos junto. Bom, vão então existir várias diferenças entre essas teorias, como foi descrito ali no próprio capítulo, e a teoria da personalidade, né, nesse sentido, ela ocupou um papel dissidente da psicologia. O que seria dissidente? Que vai de uma maneira oposta. Os teóricos da personalidade, eles quase que foram estudar a personalidade à parte do que a turma estava estudando a psicologia naquele momento. Enquanto o pessoal estava muito preocupado com a questão de colocar a psicologia como ciência, principalmente aí naquela época do Watson, né, William James, de colocar aqueles laboratórios em Leibniz e fazer da psicologia uma ciência experimental, provável, né, quase que num lema positivista de ordem e progresso ali, né, brincadeira à parte, mas eles queriam colocar essa psicologia, a psicologia quase que virou nessa época uma ciência exata, né? Faltou só falar isso, né? Então, assim, o pessoal da personalidade já não foi nesse caminho, o pessoal da personalidade já foi em outro canto, falou, olha, o que difere aqui a turma? O que a turma está diferente uma da outra? O que a gente pode entender da constituição desse indivíduo? Então, as teorias da personalidade elas foram fundadas dentro de uma orientação. Especificamente, aqui ele colocou aquelas 5 orientações do slide anterior para poder pensar estruturas. E essa personalidade ela vai exercer, então, um papel crucial nos processos motivacionais dos indivíduos. Se eu entender, né, como que esse indivíduo se enxerga, como se ele se vê, como que ele se coloca no mundo, eu vou ter uma facilidade maior de motivar esse indivíduo e desenvolver isso nele a partir aí dos meus retornos externos para isso, né? Alguns teóricos eles vão ver isso. Talvez essa seja uma estratégia bastante utilizada aí pelos nossos coleguinhas coaching, né? Particularmente, eu tenho uma certa raiva deles, não sou muito fã, não é novidade, né, para ninguém. Acho, não sei se tem alguém que gosta, né, mas particularmente não gosto, não. Mas tudo bem, né? Cada um gosta de tanta coisa, né? Eu também não gosto de chuchu, não tem problema, né? Bom, vamos lá, brincadeira à parte de novo aí. Esse teórico da personalidade, então, para ele foi incumbido esse grande papel, né? O pessoal que está estudando a personalidade, aquela turminha bacana pra caramba da personalidade, vai montar, então, esse quebra-cabeça louco que é um ser humano, né? Então, o pessoal da personalidade vai ter essa tarefa de montar o quebra-cabeça de como se constitui o indivíduo. Só que não deu. Não aconteceu. Os teóricos da personalidade eles fizeram uma loucura, uma emboleira toda, não conseguiram montar esse quebra-cabeça. Eu tendo a falar para vocês que esse quebra-cabeça nunca vai ser montado, ele tende a não ser montado, que a gente é muita coisa, então não dá para a gente se basear em uma coisa ou outra. Porém, o tanto que esses teóricos avançaram e a nossa compreensão da personalidade hoje, ela é graças a esses teóricos. Teve um romance, né? Achando que ia montar o quebra-cabeça. Esse romance foi eterno enquanto durou, né? Mas acabou. Não dá, não deu. Não foi montado esse quebra-cabeça, né, para montar os indivíduos, para entender completamente, chegar a um consenso da personalidade. Que pena. Bom, mas tem 2 tópicos interessantes que a gente pode pensar dessa personalidade. E em quase todas as teorias isso vai estar comum, né? Um vai ser as habilidades ou a perícia social, que é o trato desse indivíduo com outros indivíduos, e um segundo seria a impressão que se cria nos outros. Geralmente essas questões são descritas como boas ou más, a gente vê isso também como caráter, né? Tentam colocar como um sinônimo, mas não é. Então, assim, mas esses 2 tópicos são importantes para a gente entender essa personalidade. Eu não sei se eu já cheguei a falar com vocês, mas, por exemplo, acho que eu até não lembro se eu falei isso na aula passada, que a gente chegou a dar uma pinceladinha do texto, né? Geralmente o pessoal fala da personalidade de uma maneira muito errônea, né? Então o cara coloca, não, mas eu sou assim porque eu tenho uma personalidade forte, né? Eu tenho uma personalidade muito forte. Não é.
Não existe personalidade forte, personalidade fraca. Existe falta de educação, né? Geralmente o cara mal educado, ele vai falar, pô, eu tenho a personalidade forte. Não, meu amigo, não tem. Você tem uma má educação mesmo, tal, tranquilo, e pode conviver super bem com isso, né? De preferência longe de mim, mas você pode conviver perfeitamente com a falta de educação sem ter que justificar isso com uma personalidade forte. Né? A personalidade que você tem vai ser a construção social que você fez, né, da sua essência e a partir da sua relação com os outros e a relação com as coisas que você desenvolve. Né? Não vai dar para classificar ela como forte ou fraca ou o que for. Ela simplesmente vai estar acontecendo ali e a partir disso a gente vai estar desenvolvendo. Bom, vamos lá. Essa personalidade, então, em psicologia, a gente pode definir ela em pelo menos aí 6 termos interessantes aqui no texto, que é o biosocial, que vai ser o valor que essa impressão social ela causa nos indivíduos. Então, o valor dessa impressão social, isso aí tem a ver com a biologia, com a sociologia também. Biofísica, que vão ser as características ou qualidades do indivíduo, né? Globalizante ou tipo coletânea, que vai tentar incluir o máximo de características possíveis, ele até coloca tudo sobre o indivíduo. Agora, para a gente, né, um leitor mais atento vai falar, o que seria esse tudo, né? Não dá para... Acho que a gente ainda não conseguiu ter dimensão do que é tudo numa pessoa. A integrativa, que vai estar buscando uma organização, um padrão, se esse indivíduo ele gosta disso, ele faz isso, ele desenvolve aquilo, ele tem um padrão, né? E aí a gente pode classificar isso numa padronização. Os aspectos únicos, que aí são distintos em cada indivíduo ele vai ter questões únicas, a unicidade, né? Somos seres únicos, então vai ter uma definição que vai perpetuar pura unicidade de cada um, e a essência, que é aquele cerne que eu falei antes, que é exatamente o que o indivíduo é, ou como que ele se vê, né, nesse processo. A essência vai ser o cerne pessoal. Bom, nenhuma definição, então, substantiva da personalidade, ela vai poder ser generalizada, por esses motivos todos que a gente já conversou. É impossível a gente pegar e generalizar esse tipo de definição, porque vai depender do olhar do indivíduo, vai depender da escola teórica, cada indivíduo também tem a unicidade, então jamais a gente vai conseguir ter uma definição substantiva, né, generalizada do que vai ser essa personalidade. A gente vai ter um ponto de apoio a partir de uma teoria ou de uma visão, de uma concepção de ser humano, uma concepção para poder entender como que se forma essa personalidade, como que essa personalidade se desenvolve. Né? A personalidade, nesse sentido, ela vai ser definida pelos conceitos específicos que parte da teoria empregada pelo observador, ou seja, uma série de fatores. Vários fatores vão ser necessários para a gente pensar nessa personalidade e vários fatores não tem como a gente não pensar isso com um determinado referencial. Bem, a gente está falando então de teorias da personalidade. Personalidade, não que a gente tenha definido, mas eu acho que a gente discutiu um pouquinho sobre ela e a gente saiu pelo menos de um ponto. Ainda não chegamos e acho que teórico nenhum ainda não chegou completamente, mas a gente avançou bastante na discussão. E teoria? Teoria a gente ainda não colocou nada a respeito. Então vamos começar a pensar o que é uma teoria. A teoria vai ser um conjunto de convicções que não são dadas pré-determinadas, como útil ou inútil. Né? Uma teoria ela vai se consistir pelo menos em 2 partes. Suposições relevantes a respeito de algo e um conjunto de definições empíricas, ou seja, um conjunto de definições que podem ser testadas e rotuladas a partir aí de experimentos. Como é que é isso, que definições empíricas? Bem, vamos supor que a gente está fazendo uma experiência
né, com algo e a gente quer provar isso. O que eu vou fazer? Por exemplo, uma experiência empírica, né? Quando a gente está estudando lá na biologia, por exemplo, ou na química, né? Quem vai para o laboratório de química geralmente faz um tanto de experiência empírica. Lembra lá do 2º grau, quando a gente ia para o laboratório de química? Pois é, o que a gente fazia? Experiências empíricas. Então, o que a gente pegava? A gente pegava determinadas substâncias, né, num ambiente seguro, num ambiente já neutro, né, feito para isso, sem variáveis externas. Essas substâncias a gente, de repente, misturava uma com a outra e obtinha um resultado. E esse resultado, sempre que a gente fizesse de pegar tal substância, misturar com outra substância, naquela proporção, naquele ambiente único, né, naquele ambiente específico, a gente conseguia chegar àquele mesmo resultado. Isso é uma experiência empírica, né? Quando eu pego e consigo desenvolver algo e eu consigo reproduzir, e quem quiser reproduzir sob aquelas condições vai chegar num resultado igual ou pelo menos semelhante àquele processo que eu estou desenvolvendo. Então é como se eu fizesse uma testagem e provasse aquilo que eu estou fazendo. O que é empírico é muito diferente do que eu acho, ou do que eu penso, ou do que eu acredito. Isso não é nada empírico, né? O achismo não vai estar voltado para o empirismo. O achismo vai ser só um pensamento. Mas o empirismo ele vai estar pautado numa série de fatores. Essa série de fatores, sendo respeitada aquela ordem, aquele ambiente específico, aquela proporção colocada, a tendência é que eu consiga os mesmos resultados ou resultados bastante semelhantes àqueles que eu estou organizando. Para vocês aí é tranquila essa questão do que é experiência empírica, o que seria uma suposição relevante? Tudo ok. Beleza, pessoal, acabou de chegar uma... vocês estão vendo, né, a tela, né? Chegou o anúncio aqui dos 10 minutos. Eu não vou correr, porque não vai, com certeza não vai dar para fechar a discussão em 10 minutos, e não é nosso objetivo também. A gente vai ter outro encontro. Então, onde parar, parou, e a gente continua depois, sem problema algum. Não precisa, né? Não estamos na maratona, estamos num processo de desenvolvimento aqui, de dialogar, de produzir conhecimento. Vamos produzir no nosso tempo, sem o Zoom mandar na gente, não é verdade? Na verdade, quem está a serviço da gente é o Zoom, não a gente a serviço dele. Até aqui, estamos juntos então, né? O Hipólito já deu um sinal. Vamos caminhar mais um pouquinho. Continuando. Noel, mas você vai abrir outra aula hoje, né? Sim, sim. Aí eu queria até, já que a gente já começou a falar disso, é até importante também. Normalmente o pessoal está fazendo, parece que é uma aula às 7 e a outra acho que abre às 8h30, é isso? Quando vocês têm 2 aulas, vocês estão fazendo assim? Ou pode ser na sequência mesmo? Como é que vocês estão fazendo? Geralmente dá uns 5 minutinhos e volta, outros vão na sequência, é de cada um. Como que a turma prefere, no geral? Eu estou com vocês. Se vocês quiserem, eu faço. Vocês querem uns minutinhos ou vocês querem que terminou, já organize e manda. Mando também, para mim, tanto faz. Né? Eu vi que tem gente que faz também de dar 1 hora, né? De 1 hora é tempo demais, né, gente? Mas se vocês quiserem também, eu estou junto. Não tem nada a ver, não. Eu gosto que dá uns 5 minutinhos. 5 Por minutinhos? mim, pode ter em sequência. Por Tá. mim também. Se Se quiser dar uns 5 minutinhos, pode também. Tá bom, perfeito então. Então a maioria quer os 5 minutinhos então e tomar um café, escovar um dente, né? Sei lá, dar uns beijos no namorado, não sei como é que é. 5 minutinhos é rapidinho, né? Tem que ser rapidinho, pode empolgar muito não. Então tá bom, então vai ter 5 minutinhos aí. Aí a gente manda de novo. Eu falo, ó, posso mandar? Aí você fala, beleza, eu já mando. Tá bom? Mas é isso, né? Acho que cada turma se organiza, né, de uma maneira e vamos organizar da melhor maneira para a gente aprender mais, para a gente somar junto. É por aí mesmo. Bom,
Levando em consideração, então, que a ciência, ela é uma descoberta, a ciência, ela visa descobrir algo, ela vai visar sempre desenvolver algo, né? Tentar entender melhor algum processo, algum fenômeno. A teoria é aquilo que promove isso, promove esse processo de ciência, só que de uma maneira sistemática. Então, a teoria, ela vai ter passos para se fazer uma ciência. Vocês já tiveram aquela disciplina, por exemplo, da escrita? Esqueci o nome aqui, fugiu agora. Os que vocês devem ter falado sobre a ABNT, sobre os processos de pesquisa. Já tiveram? Metodologia? Metodologia, isso. Vocês já tiveram metodologia 1? Sim. O que a metodologia ensina, né, no primeiro momento? Como fazer pesquisa, não é? Fazer pesquisa é a maneira de se fazer ciência. Então, vocês estão entendendo uma teoria metodológica. Nada mais é do que um conjunto de sistematizações para poder desenvolver algo. Por exemplo, vocês vão escrever um artigo, no final do curso vocês vão fazer um TCC, né? Ao longo da vida de vocês vão fazer um mestrado, escrever uma dissertação, vocês vão fazer um doutorado, escrever uma tese, vocês vão contribuir com artigos científicos para revistas, né, da psicologia ou das diversas áreas de educação que vocês forem trabalhar. O que isso vai necessariamente vai precisar ser feito necessariamente? Uma sistematização dessa escrita. A metodologia é a sistematização da escrita. Ou seja, vocês têm uma série de regras que têm que ser cumpridas para organizar um texto naquela qualidade, naquele padrão científico. O que é, por exemplo? Eu preciso de ter um número determinado ali da fonte que eu escrevo, eu preciso de, quando eu fizer uma citação direta, eu colocar entre aspas se ela tem menos de 3 linhas, eu preciso fazer um recuo de 4 centímetros e diminuir essa fonte para 10, e também diminuir o espaçamento de um e-mail para simples, para poder colocar essa citação e citar o autor, o ano e a página quando essa citação é direta. Se essa citação é indireta, é algo que eu entendi daquele autor, eu vou poder colocar ela ao longo do texto, citando o autor, porém, e citando o ano também, porém, sem citar a paginação. Quer dizer, são regras, são maneiras de se sistematizar o que a gente chama de escrita acadêmica. Então, a metodologia é um exemplo ali, né, de certa forma, de uma teoria. É uma sistematização de um processo de escrita acadêmica para produção de algo, né? Produção de um conhecimento ali que vai ser acessado depois por indivíduos da mesma área, ou até pelo público no geral que se interessa por esse tipo de escrita científica. Diferentemente, né, de uma escrita voltada para uma revista para o grande público. Uma revista do grande público, ela não necessariamente vai seguir essas regras científicas, né? Ela vai ter outras regras da revista. Não, a gente só pode publicar até 1,5 páginas ou 2 páginas. A linguagem, ela vai ser mais ampla, vai ser mais acessível à população em geral, né? Você não vai necessariamente estar o tempo inteiro se baseando em determinados autores. Ela é uma escrita muito mais assim tranquila de se fazer, e também a ideia é essa mesmo. Agora, a escrita acadêmica não, ela já vai ter todo um processo sistematizado, né, como a teoria que a gente está colocando aqui, para se desenvolver a ciência, né, um processo sistemático de fazer a ciência. Tá claro aí o que é uma teoria? Beleza? Essa teoria, então, ela vai ter uma utilidade, que vai ser verificabilidade, ela precisa de ser verificável por quem quer que seja, e uma abrangência, ela vai ter que desenvolver uma parte, né, vai pegar uma parte de determinada questão no mundo aí, e ela vai ter que abranger essa parte para poder ser considerada. Não dá para eu pensar numa teoria do meu próprio umbigo, não é verdade? Talvez meu umbigo não interesse tanto assim o mundo inteiro, né? Provavelmente não. Então, essa abrangência, quanto mais abrangente for, mais ela vai ter interesse das pessoas. Beleza? Tamo aí. Bom, agora desandou aqui o negócio, que eu não vou conseguir. Tem um jeitinho aqui.
Beleza. Uma teoria da personalidade. No texto mesmo, eles colocam: nós concordamos que a personalidade é definida pelos conceitos específicos contidos em uma dada teoria. Ou seja, das várias escolas que a gente tem, cada uma delas vai definir a personalidade de uma forma que mais convier, né, com a sua visão de ser humano. Tá, ótimo, bacana, lindo. Que são considerados adequados para descrição ou entendimento completos do comportamento humano. Ou seja, essas teorias elas vão estar buscando generalizações de comportamento. Elas não podem ser genéricas, como a gente colocou, para tudo, mas elas vão visar uma generalização de comportamento dentro da escola na qual ela se propõe a desenvolver essa teoria. Essa diferença é muito importante e não dá para a gente confundir aqui não, viu? Tá bom? Que essa parte dá para confundir mesmo, então vamos frisar bem ela. Bem, também concordamos que a teoria, que a gente acabou de falar dela, consiste em um conjunto de suposições. Esse conjunto de suposições elas estão relacionadas, referentes a fenômenos empíricos, ou seja, fenômenos que eu vou poder fazer testagem deles, e as definições empíricas relevantes que vão permitir ao usuário que passe de uma teoria abstrata, né, de uma suposição bem organizada, para uma observação empírica, ou seja, que ele vai conseguir provar aquilo que ele supôs, né? Concordar ou refutar aquela hipótese. Se a gente for transferir isso aí para a metodologia, né? Quando a gente vai estar escrevendo, a gente não tem um problema no primeiro lugar. O primeiro lugar que a gente encontra é um problema. Eu tenho um problema, né? Eu tenho um tema, desse tema eu tenho um problema, do problema que eu tenho, eu vou formular uma hipótese. O objetivo do meu trabalho vai ser confirmar